Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Saudades da Undime. Eu fui presidente da Undime até junho de 2015. Foram três vezes presidente da Undime, né? Eu acho que, de todo o currículo, é aquilo que me deu mais prazer e mais condição de conhecer esse país. Né? Então, é um privilégio fazer parte da diretoria da Undime, é um privilégio vir conversar com vocês. Queria dizer que eu sou uma sobrevivente, fui secretária de Educação 14 anos e estou viva. Né? Não sem processo, mas isso ainda leva um tempo, né, Rodolfo? Mas dizer para vocês que essa vida selvagem é muito boa e que é uma das coisas que eu mais sinto falta, né? Levantar de manhã e dizer assim, eu posso mudar a vida das pessoas com o meu trabalho e o trabalho da equipe. Então, hoje, eu tenho 2 trabalhos. Um deles é ajudar o Instituto Natura e mais 11 fundações no desenvolvimento do Conviva, que é um portal e é um espaço, e Santa Catarina é um dos estados do Mobiliza, onde a gente investe bastante para ajudar os gestores. Essa era uma ideia antiga. Eu entrei na Undime em 2005, saí em 2015, são 10 anos de Undime, e um dos maiores desafios era sempre ajudar os gestores. Né? As seccionais têm esse papel, mas, principalmente, pensando nas mudanças a cada 4 anos ou menos, que a gente tem, em média, uma mudança de 70% nos secretários. Gente, não é pouca coisa. Esses 10 anos de Undime dá para nós, né, uma visão muito clara de como é o Brasil e, principalmente, as mudanças que a gente vai passando. Eu digo que, se eu soubesse hoje, né, tudo que eu precisava fazer na secretaria, a última coisa que eu faria era pedagogia. Eu ia fazer administração, eu ia fazer contabilidade, porque a gente toma conta de um número absurdo de contas, eu ia fazer nutrição, porque a gente precisa de entender de merenda, eu ia fazer direito, para ajudar a defender os meus e as equipes que trabalham conosco, eu ia fazer psicologia, porque o que a gente mais faz é administrar conflito. Não sei vocês, mas na secretaria eu só pensava assim, qual é a UTI de hoje? Você ia programada para fazer uma coisa, chegava lá, tudo mudava. E eu sempre brinquei com a equipe e dizia assim, todo mundo sabe tudo, menos a secretária, né? Assim, porque eles falaram, não mexe nisso, resolve isso aqui. Compra o material, arruma o telhado, resolve a vaga, e depois você vê o pedagógico. Não é isso? Engenharia, arquitetura, para a gente poder acompanhar a obra e não ficar maluca depois, resolvendo tudo isso. E, se desse tempo, pedagogia para cuidar da aprendizagem das crianças. Que é, de fato, aquilo que precisaria tomar conta do nosso tempo, mas, no meu caso, eram 95% do tempo para outras coisas e 5% forçadamente, porque eu gostava muito de acompanhar a questão da aprendizagem das crianças. Então, hoje, um secretário de educação ele é muito mais do que um professor que deu certo ou alguém que gosta da educação e é um grande gestor, porque a secretaria é uma prefeitura. Né? Em São Bernardo, que foi a última cidade que eu fui secretária, a prefeitura inteira tinha 15 mil funcionários. Desses, 10 mil eram da educação. Os outros 5 mil tinham 22 secretários. E, para 10 mil, tinha uma secretária. Então, é esse tamanho de secretaria e, principalmente, a diversidade de assuntos que a gente precisa tratar, não é isso? E teria feito logística por causa das rotas do transporte escolar, que ainda tem essa também que a gente precisa entender de transporte escolar. Pensando em tudo isso, desde 2012, a Undime, junto com o Ministério da Educação e junto com essas fundações, pensava num sistema. Lembra que nós tivemos o Pradime para ajudar na formação de gestores.
Depois nós tivemos as caravanas que foram a todos os estados e que levavam os laptops. Nessa época eu estava no MEC trabalhando, para ajudar o gestor lá no dia a dia. E avançamos na agenda dos 100 primeiros dias. Lembra disso? A agenda dos 100 primeiros dias. Quando a gente assume, em janeiro, dia 1º de janeiro, a gente tem um mês para colocar todo mundo na escola, se não tiver matriculado, ter professor para todas as salas, ter contrato de merenda em vigência, não é isso? Ter contrato de transporte, material e uniforme. Em um mês, tudo isso precisa estar pronto, funcionando perfeitamente para dia 1º de fevereiro as aulas começarem. Então, o desafio dessa gestão, e principalmente a solidão que às vezes a gente sente, né? Eu não sei vocês, mas às vezes a gente se sente muito sozinho e se vai pedir ajuda para alguém, as pessoas começam assim, ih, não sabe o que faz? Está em dúvida? Eu lembro, né, e brinco, que se a gente quiser saber qualquer informação na secretaria, pergunta para os motoristas. Não sei na secretaria de vocês, mas na minha, o motorista tinha informação quentinha e a última, o que estava acontecendo na prefeitura. E eu lembro que eu moro a 100 quilômetros da cidade onde eu era secretária. E 100 quilômetros em São Paulo é muito longe, significa 2h30, 3 de trânsito. E eu ia cedo para a academia correr e para depois ir para a secretaria já na metade do caminho. E num desses dias, gente, eu esqueci a necessaire de maquiagem, o que é um absurdo para a gente, né? Eu, que adoro necessaire, esqueci. Encontrei o motorista na metade do caminho e fomos, e ele quieto me olhando. Tá bom, chegamos, estaciono o carro lá, entro na secretaria, eu nem pisei. A minha secretária, a Poliana, veio assim, professora, o que foi que aconteceu? Eu, Poliana, nada? Não, a senhora está abatida. O Mauro falou que a senhora não está bem. Estão achando que a senhora discutiu com o prefeito, você vai cair. Aliás, secretário de Educação cai e fica umas 15 vezes na semana, né? O primeiro vereador que vem pedir vaga em creche e a gente fala não, a governabilidade está abalada. Não é isso? Eu entrava na secretaria e dizia assim, se tem vereador sentado me esperando é porque tem algum problema que não é para fazer. Se fosse para fazer, a gente já tinha feito. Não precisava vir alguém pedir para a gente fazer. Professor que não quer ficar na escola, pede remoção e não sabe qual era a escola, e resolve que não quer mais, e aí já foi o período de remoção, não é? E aí ela veio e fez assim, não, professora, você está muito abatida. Eu falei, gente, está tudo bem, eu só esqueci a necessaire da maquiagem. Em 5 minutos eu estou boa de novo. É só eu ir lá, passar aqui embaixo das olheiras e está tudo bem. Não tem crise, gente. Avise os motoristas que está tudo certo, a secretária continua. Então, a ideia, e essa questão de como a gente, às vezes, fica muito sozinho e inseguro nas decisões que a gente precisa tomar. Gente, é da nossa caneta que sai a decisão de merenda escolar, quantos professores a gente vai contratar, o que a gente vai fazer. É muita coisa e muita coisa diferente para ser feita. Desde 2012, a gente trabalhou nesta ferramenta e hoje ainda trabalha nesta ferramenta. E vocês, em Santa Catarina, têm ajudado muito a gente. Foi um estado piloto o ano passado. Esse ano se manteve como um estado que nos ajuda a desenvolver e, principalmente, onde a gente faz formação lá na ponta para os técnicos de vocês e para os secretários que estão assumindo agora, porque tem gente que saiu, vai ser candidato, tem gente que desistiu, tem gente que se suicidou, tem de tudo, né? Eu falo que, depois de 14 anos, ou quando eu olho o Rodolfo, que é secretário há mais tempo do que eu falo, gente, esse mundo tem jeito, né? Porque se a gente fosse são, a gente não seria secretário de Educação. Fala sério. A secretária de Habitação entrega as casas, acabou o trabalho dela. Nós temos trabalho durante a construção da escola e, quando a escola fica pronta, só piora. Nós somos a única secretaria que constrói para ter mais trabalho. Nós e saúde. Né? A gente constrói para continuar
trabalhando. Então, a ideia foi trabalhar... Luana, põe para mim as áreas de gestão, por favor. Convidado. A ideia foi ter um portal e um lugar onde os secretários pudessem ter todas as informações num lugar só. Cada vez que a gente quer uma informação do MEC, a gente tem que entrar no MEC, depois no FNDE, depois na diretoria tal, não é assim? A ideia era juntar todas as informações e tudo que era muito importante no dia a dia de uma secretaria a partir da visão dos usuários, a partir da visão dos secretários. Gente, este portal é absolutamente gratuito. Gratuito. Nenhuma secretaria paga nada por colocar suas informações ali, e ele é muito protegido para evitar que essas informações sejam usadas contra os gestores. Este portal é para ajudar no dia a dia das equipes de vocês e de vocês. Por isso que a gente dividiu em todas essas áreas de gestão, que é administrativa, pedagógica, de alimentação escolar, o que é gestão democrática, na estrutura e documentação. Muito secretário pediu para nós, a gente tem uma biblioteca que tem todas as informações. Luana, vai para mim lá na biblioteca. Está lá no finzinho. Aqui nós temos duas bibliotecas. Uma biblioteca é aquela que tem toda a legislação da educação. Se saiu ontem, hoje ou amanhã de manhã já vai estar na nossa biblioteca. Qualquer resolução do Ministério da Educação, qualquer legislação nova da Câmara dos Deputados ou dos senadores, tudo que vocês precisarem saber sobre legislação da educação, normas, leis, resoluções, programas, a gente tem essa biblioteca que tem tudo que o gestor precisa. E a gente coloca nessa biblioteca também as videoconferências que nós fazemos. Há 3 semanas, mais ou menos, né, Luana, nós fizemos uma sobre o Novo Par. Ao vivo, nós tínhamos 1000 cidades assistindo. Ao vivo. Muita gente assistiu, foi mais de hora de hangout, as pessoas podiam mandar seus questionamentos, podiam mandar antes, podiam mandar durante, podiam mandar depois, e nós temos uma equipe de especialistas para responder essas questões. A equipe de especialistas sou eu, Carlos Eduardo, outros gestores, né, que atuaram ou que atuam nas secretarias e que respondem essas perguntas. Por exemplo, essa semana o Vinícius mandou assim: professor, um gestor precisa saber, ele quer fazer a festa de inauguração de uma escola. Que verba ele pode usar para comprar comida? Nenhuma. Aí eu lembro do Vinícius responder assim: professora, mas a gente tem que dar uma resposta. Eu falei: eu dei. Nenhuma. Comida com dinheiro da educação não pode. Aí volta. Verba Kese, eu respondo: não. Volta. 25, eu respondo: não. Então, qual dinheiro? Qualquer um que for fora da educação. Dinheiro do Tesouro, por exemplo. Tá certo? Então, às vezes, o gestor, e eu não sei o Tribunal de Contas aqui em Santa Catarina, mas em São Paulo, quando a gente tinha alguma dúvida e mandava um questionamento para o tribunal, ele respondia por escrito, Rodolfo, assim: faça, depois a gente avalia. Que eu vou fazer para depois ver o que acontece. Né? Então, a ideia é, para deixar o gestor tranquilo nas decisões que ele tem que tomar, as legislações que nós temos na Undime Nacional, uma pessoa que acompanha todos os projetos de lei, tudo que saiu, tudo que vai sair, tudo que está em tramitação, como essa bendita discussão sobre a desvinculação dos 25, porque era o que faltava, né? Mandam a gente fazer plano municipal de educação para depois tirar o dinheiro. E aí nós fazemos o quê, né? Não tem. Sem recurso, não é possível dar conta do Plano Nacional de Educação e dos planos municipais. E nós criamos, a partir do pedido dos gestores, uma biblioteca, que é esta aqui, a biblioteca da Secretaria de Educação.
Uma das coisas mais caras numa secretaria é um sistema informatizado. Eu sei, porque eu fiz licitação, comprei, e é muito caro. Manutenção e tal, não é para qualquer secretaria. E aqui, a secretaria pode arquivar as suas resoluções, pode arquivar as suas legislações, pode arquivar o seu plano municipal de educação, o seu estatuto do magistério, e ter isso à mão sempre que ela precisar. Entenderam? E ninguém, a partir do momento que vocês colocaram o arquivo lá, há um sistema de segurança para travar, para ninguém entrar lá e alterar uma legislação, por exemplo. Tá certo? Então, a ideia é ter um espaço e ter um portal, um sistema informatizado para as secretarias usarem. A partir de tudo isso, vamos voltar lá para as áreas de gestão. Agora a gente está mexendo na agenda, né? Não, estou falando, nós lá estamos mexendo na agenda para melhorar, porque o pessoal pediu muito para ajudar a fazer calendário escolar. Nas áreas de gestão, como a Luana está mostrando para nós, tem todas as áreas que uma secretaria precisa, desde gestão de pessoas até administração de transporte escolar. Uma área que a gente mexeu fortemente também a pedido dos secretários foi merenda escolar. Por quê? Porque todo mundo tem o CAI, o Conselho de Alimentação Escolar, e a gente precisa fazer relatórios para o CAI. E a ideia era ter, dentro do sistema, uma organização em que o gestor dá um clique e sai lá que cardápio ele usou, quais as frutas ele mais usou, como é que é o cardápio dele para creche, pré-escola, período integral, meio período. E hoje, aqui em Santa Catarina, a gente tem feito formação nos polos, né, para ajudar os técnicos. Isso não é o trabalho do secretário, né, mas eu sei que tem secretaria que é tão pequena, que é o gestor e mais um ou mais meio, né, porque alguém que divide metade do tempo fica numa escola. Outro dia eu fui lá para Alagoas, Rodolfo, eu falei com a secretária. Falei, mas amanhã a gente tem uma reunião. Ela falou, não, é que de manhã eu sou secretária, de tarde eu sou diretora de escola. Eu falei, como é dar ordem para você mesma? Deve ser uma coisa muito interessante, baixar qualquer resolução que a gente mesmo que tem que cumprir. Né? Então, as equipes, cada vez mais, são pequenas e cada vez mais pouco qualificadas no volume de trabalho que a gente tem. Alguém que entenda de todas as áreas é sempre muito difícil, gente. Né? Nós temos lá quem é bom de números, quem é bom de fazer as rotas, quem é bom da merenda escolar, porque tem a nutricionista e tal. E aqui a ideia foi um pouco organizar isso para vocês. E aqui em Santa Catarina a gente faz a formação. Esse ano está Santa Catarina e Paraná, né, Luana? Na região sul. A gente tem 10 estados que estão nesse que a gente chama de Mobiliza Conviva, pelo país todo. Vou dar um exemplo para vocês. Nessa primeira leva que Santa Catarina está o Amazonas também. E, na reunião em São Paulo, para a gente fazer a divisão de blocos e tal, eu entendi pela primeira vez por que é que a gente estuda os afluentes do Rio Amazonas. Quem de vocês não teve aula dos afluentes da margem esquerda e os afluentes da margem direita do Rio Amazonas? Lembra disso? Lembra que tinha chamado oral os afluentes do Rio Amazonas? Lá em São Paulo, quando a gente estava fazendo a divisão, o presidente da Undime Amazonas pegou o mapa hidrográfico e falou: os nossos polos serão a margem direita do Rio Amazonas e a margem esquerda. Eu falei, eu levei 54 anos para usar uma coisa que eu tinha aprendido na escola, que era a margem direita ou a margem esquerda do rio. Para vocês terem uma ideia, tem uma cidade lá no Amazonas, que é uma cidade importante, porque ela é polo, mas a pista de pouso é a avenida. Quando o pessoal ia lá fazer a formação, né, Luana, eles sobrevoam com o avião, tira os carros, tira a mesa e as cadeiras, e aí o avião pousa. Você imagina? Se alguém bebeu uma mais, em vez de tirar, coloca alguma coisa lá, a vida fica bem complicada. Mas, enfim, esse é o Brasil, e esse precisa ser um instrumento que possa servir para todos os gestores. Né? E agora, o que a gente lançou também? Quem gerencia tudo isso é a Undime Nacional.
Os institutos operam esse trabalho, mas é um time nacional. Quem diz isso entra, isso não entra, isso vai ser bom para o gestor, isso não vai ser. Então, a Undime faz uma curadoria, né? Define o que é mais importante que a gente faça nesse momento. Neste momento, agora, nós estamos trabalhando no memorial de gestão. Muitos de vocês e de nós assumiram secretarias em 2009 ou 2013 e chegaram lá e não encontraram nenhuma documentação. Certo ou não? Né? E aí, eu, quando assumi em 2009, liguei o computador que estava na minha sala. Estou falando de uma cidade, a 4ª cidade no estado de São Paulo, e eu não sabia quantas escolas eu tinha. Porque o sistema de informática tinha vencido em dezembro, eu assumi 1º de janeiro, não tinha sido renovado, eu não sabia. Tive que entrar no INEP, olhar quantas escolas, copiar e quantos alunos a gente tinha. Nós estamos falando de uma cidade com 200 escolas e 100 mil alunos. Tá certo? Para que a gente não repita os mesmos erros. E, principalmente, para receber as pessoas que vão assumir a secretaria, sejam elas de oposição, situação, a rede precisa continuar andando, as coisas precisam continuar acontecendo. Nós trabalhamos em cima do memorial de gestão, muito pautado na agenda dos 100 primeiros dias, no manual de transição que o MEC tinha feito lá atrás, para ajudar. E ele tem 2 finalidades, gente. Quando eu abri a conversa hoje aqui, eu falei que eu fui secretária por 14 anos. Foram 7 anos numa cidade, 7 anos em outra, com 1 ano lá no Ministério da Educação. Na primeira cidade, eu fui secretária de 2000 a 2007. Nós estamos em 2016. Eu estou terminando de responder os processos de 2007, agora em 2016. Os de São Bernardo estão começando. E o que mais tem me ajudado é porque eu sempre fui muito chata e guardei cópia de quase todos os documentos que eu assinava na secretaria. Então, é isso que hoje tem me ajudado a responder os processos e, até agora, sem nenhum problema. Porque eles chegam, né, e a gente precisa estar documentado. Porque, se tem uma coisa que eu aprendi em todos esses anos, é quem está, naquele momento, tomou a melhor decisão que poderia ter sido tomada. É muito fácil a gente chegar depois e ficar julgando quem estava. A gente não estava lá, não sabe o que é que estava acontecendo, e, muitas vezes, a pessoa tomou a decisão que, naquele momento, parecia mais acertada. A gente, e eu imagino que vocês também passaram por isso, a gente gostaria muito que a 8666, e não é à toa que ela tem esse número do demônio, fosse um pouco mais tranquila. 8666, né? Gente, para comprar qualquer coisa, são, no mínimo, 76 dias. Não é isso? Se tudo der certo, se ninguém entrar com nenhuma pergunta, e depois a gente ainda tem sorte se o cara entregar o que a gente comprou. Ou vocês nunca passaram por isso? Gente, eu comprei 50 secadoras para creche. Aqui no Sul, vocês sabem o que é dia de chuva, creche, criança, roupa de cama para lavar e tal. Pois a empresa entregou as 50 secadoras sem o tambor dentro. A gente fez uma entrega, Rodolfo, oficial, para a diretora de creche, entregamos. No dia seguinte, a diretora ligando para a secretaria. Vem aqui botar roupa, secretária. Eu, gente, mas o que foi que aconteceu? Aí eu fui numa secretaria. Se abria a porta, era o motor. O cara entregou 50 secadoras, sim. A culpa é de quem? Do gestor público, que não sabe comprar, que isso, que aquilo, que aquilo, que aquilo. Não é assim? Hã? A comissão de recebimento, as 2 que ele entregou lá no almoxerifado estavam corretas. As outras 48 ele tinha que entregar ponto a ponto. E, quando chegou no ponto a ponto, surpresa,
Ah, tá bom, você devolve. Devolve, tem que fazer processo, tem que abrir aqueles PAs benditos, que em cada secretaria é uma cor de pasta. Numa é pasta amarela, na outra é cor-de-rosa, na outra é branca. É ou não é? E depois as pessoas dizem que gestor público é que tem problema, né? Nós é que não sabemos comprar. Por um acaso eu escrevi no edital de licitação sem o tambor, para ser mais barato? Então, a ideia foi criar um memorial de gestão que ajudasse quem está saindo a registrar suas ações, principalmente tudo aquilo que o gestor tomou de decisão durante o período que ele estava lá, e para quem chega a informação de o que é que ele está encontrando. Gente, nós temos a clareza de que em 4 anos ninguém resolve tudo. Nem 8. Quando você acabou de arrumar a última escola, a primeira que se arrumou precisa de pintura de novo. É ou não é? Não é isso? A nossa rotina é muito grande, para ser muito simplista. Né? E a gente tem muita coisa para fazer, nós temos que ter concurso em vigência para quando o professor pedir para sair. A gente sai de férias, quem dera, né, que a gente pudesse sair de férias, mas quando a gente termina o ano letivo, você imagina que todo mundo está lá para o ano seguinte, aí tem professor que deixa para pedir demissão quando? No primeiro dia de aula, porque ele não vai perder as férias. É ou não é? Fora as licenças, que, enquanto está em estágio probatório, está todo mundo com saúde perfeita. Terminou o estágio probatório, começa. Ou só eu tinha esse problema? E, geralmente, síndrome do pânico, que não pode ficar perto de criança. E aí você começa o ano com 1.000 professores para 1.000 salas. Quando você saiu em dezembro, você tinha 1.000 professores para 1.000 salas. Quando chega em 1º de fevereiro, você tem as mesmas 1.000 salas, mais 700 professores. E aí, perna para que te quero andar atrás de dupla jornada, de fazer contratação emergencial, porque quando a gente chama de concurso, leva 30 dias, eles têm para se apresentar, não é isso? Para chegar no 30º dia e dizer, não quero. É ou não é? Ah! Vamos entrar aqui na alimentação escolar. E aí, para cada uma... Eu estou cuidando do tempo, tá, Luana? Para cada uma das áreas, nós fizemos um memorial da gestão. Então, a primeira coisa na merenda escolar. Qual é o modelo que o seu município tem de alimentação escolar? Ele é próprio? Ele é terceirizado? Ou ele é parte terceirizado e parte próprio? Eu, por exemplo, comprava o alimento, mas quem executava a alimentação era uma empresa terceirizada. Tem gente que tem a compra e a elaboração de merenda terceirizado. Tem gente que tem a compra, a elaboração de merenda própria. E tem gente que tem misto. São Paulo, por exemplo, o município de São Paulo é misto. Parte das regiões é terceirizado, parte é próprio. Então, a ideia é colocar... Se é muito fácil, gente, muito fácil. E outra coisa, todas as perguntas que estão aí passaram pelo crivo de N gestores do Brasil inteiro. Vamos supor que você não quer responder uma do seu memorial de gestão. Ah, mas que chato, vai ficar aparecendo lá, não respondeu? Não. Só sairá nos relatórios aquilo que você colocou. Uma porque pode ser que não se aplica, outra porque você não quer responder, o que não é muito republicano, mas pode acontecer. Tá? Depois, o que a gente acha importante, que o pessoal achou que era muito importante, está claro, e poucas dessas perguntas são dissertativas, né? Porque também é muita ingerência você fazer tudo dissertativo. É muito mais fácil ter sim ou não. Tem contrato em vigência? Qual? Porque, gente, tem gente que assume a secretaria, olha lá, tem contrato, mas já pediram toda a comida, você não pode pedir mais. Eu passei os 3 primeiros meses da minha gestão com sardinha,
molho de tomate e macarrão. Pergunta se eu apanhei. Muito. Era todo dia no jornal. Este governo dá sardinha, macarrão e tomate. Gente, aqui eu não estou dizendo nem A, nem partido A, nem B, nem C. Oposição é oposição em qualquer lugar do planeta. E o que a gente está pedindo para evitar são essas pegadinhas. Eu tinha contrato de frango, eu tinha contrato de carne, eu tinha contrato de arroz, feijão, só que eles já tinham pedido tudo o que podia. Então, eu tinha que licitar tudo de novo, que aí foram 90 dias para começar a chegar, enquanto isso foi macarrão, sardinha e tomate. Depois, continuando, vai subindo, Luana. Nós colocamos também qual é a quantidade de refeições. Quem tem creche período integral são 5 refeições por dia. Quem tem creche período parcial é diferente, menos refeições por dia. Quem tem mais educação, quem tem período integral, quem tem escola que às vezes faz compartilhada com o Estado. Né? Tem município que faz a merenda do Estado, tem município que faz transporte da rede estadual. Então, pode ir passando. Aqui, você pode puxar lá do Conviva os seus cardápios e colocar aqui no memorial de gestão. Quando vocês terminarem, gente, tem aqui nas ferramentas... Vem aqui, Luana. Todo o memorial, se você precisar buscar em algum lugar alguma informação, você importa direto e coloca lá. No final, tem lá em cima o botão imprimir. Ele vai imprimir uma cópia para você. Você pode salvar na biblioteca, leva para a sua casa. Aliás, se tem uma categoria que gosta de papel, é professor? A gente salva em CD, salva no computador, salva em disquete, imprime, salva no pendrive, na nuvem, imprime mais uma vez para levar para casa. Não é isso? É igual o Fórum da Undime. Se não tiver sacola e papel, não é Fórum da Undime. Não é isso? Na Nacional, a gente melhorou, fez as mochilas, porque o pessoal gostava de carregar tanto papel, que só aquela bolsa não dava mais. Então, nos últimos fóruns, vocês viram, a gente fez mochila. E aí, no último dia de fórum, a gente encontra todo mundo nos aeroportos pagando excesso de bagagem, porque pegaram os livros de todos os parceiros e depois tem que levar tudo isso para casa, mais a mala e o que comprou, enfim. Vamos lá agora, Luana, na parte de... oh, meu Deus, administrativa. Ah, não, põe aqui, estrutura e documentação, desculpa. Aqui, ó. E, para finalizar, já, gente, tem todas as áreas. Tá bom. Esta é uma parte muito importante. Eu tenho conversado muito com o gestor. Tem gente que substituiu o gestor e não tem informação. É o mesmo partido, é a mesma administração, mas quem saiu esqueceu de deixar informação. Eu perguntei outro dia numa cidade, vocês são sistema? Não sei. Gente, isso faz toda a diferença ser ou não sistema. Aí eu fiz a pergunta, quem autoriza funcionamento das escolas de educação infantil? Ah, é a prefeitura. Então, vocês são sistema. O importante é, primeiro, está organizado em sistema? O Plano Municipal de Educação está aprovado? Já está sendo feito o acompanhamento, porque a gente tem as metas intermediárias, tem uma série de coisas que estão acontecendo. E aí a gente vai colocando e pode importar esses dados. A gente já tem a parceria com o INEP para puxar os dados de número de escolas, número de alunos e tal. Vocês não vão precisar digitar tudo isso. Gente, o que eu queria passar nessa conversa toda, né? Primeiro, a gestão precisa ter registro. Tá certo? Quem está lá, deu 4 anos da sua vida ali,
ou 8 anos, ou 10 anos. Eu brinco que, quando eu entrei para ser secretária, minha filha estava fazendo 15 anos, na primeira cidade. Hoje eu sou avó de um menino de 5 anos. É uma vida. Aliás, ele é lindo, claro, como todo neto de qualquer avó. Ele é lindo, mas esse, o meu, é muito lindo. E a ideia é que vocês possam registrar isso, carreguem essa documentação com vocês, mas, sobretudo, entreguem aos órgãos de controle social. Conselho Municipal de Educação, Conselho do Fundeb, Conselho da Merenda Escolar. Registrar a passagem de vocês pela secretaria é muito importante para vocês, para a rede e para quem vai entrar saber que o trabalho era sério, porque eu não acredito que ninguém que está nessa sala levanta todo dia para não fazer um bom trabalho. A gente pode não dar conta de fazer tudo o que gostaria, mas faz tudo o que é possível fazer dentro do universo que a gente tem. Então, Luana, eu vou parar por aqui para ver se alguém tem alguma dúvida, pergunta, antes da gente encerrar, tá bom? Boa sorte na transição de vocês, que eu possa encontrá-las vivas e bem, depois de deixar a secretaria, né? E que a gente se cruze por aí ainda na educação. Obrigado, gente.